Bem-vindo ao jornalismo esportivo do século XXI. Bem-vindo ao Futebol 62. Olá, galera goiana, aquele abraço, sejam bem-vindos ao Futebol 62. Eu chego com mais uma edição do Dois Toques e você já sabe, o Charlie Pereira é meu companheiro de muitas edições aqui do Dois Toques. Olá, Charlie, seja sempre bem-vindo ao Futebol 62. Grande abraço para você, Girli, um abraço a todo mundo que nos acompanha aqui no Futebol 62. A gente segue batendo bola, né? Dois toques. Exatamente, nos Dois Toques aqui do Futebol 62. Charlie, o Atlético, se a gente pegar nesse histórico recente aqui, 2017 o Atlético caiu da Série A para a Série B, né, numa campanha muito ruim. Em 18 ele brigou pelo acesso, mas não subiu. Em 19 ele subiu para a Série A. Em 2020, 21 e 22 ele jogou a Série A. Em 22 ele cai para a Série B. Em 23 ele sobe para a Série A. Em 24 ele cai para a Série B. E agora em 24 o Atlético está na parte de baixo da tabela. Se a gente, nesse recorte que eu fiz, a última vez em que o Atlético não brigou, ou estando na Série A, ou para estar na Série A, foi lá no ano de 2015 ainda. Foi a última vez que o Atlético assim ou não estava na Série A ou não estava brigando para a Série A. E agora, se você discordar, você fica à vontade também, Charles. Ao meu ver, a luta do Atlético neste momento, pode ser que daqui 8 rodadas, 10 rodadas mude se tiver um super aproveitamento, mas para mim a luta do Atlético nessa Série B é para manter-se na Série B para o ano que vem. Até colocar a tabela aqui para você, e aí depois você pode falar à vontade aí também, Charles. Olha só, aqui está, o Atlético é 14º com 24, o Atlético tem 24 também, tem a mesma pontuação. E aqui para baixo, Ferroviária 23, América 21, aí já está a zona do rebaixamento, muitos times com 21, Volta Redonda, Botafogo, Paysandu, e o Amazonas é o lanterna com 20 pontos conquistados até agora. Então o Atlético está a 3 pontos da zona do rebaixamento. E também a 4 do Lanterna só. Se a gente olhar, o Lanterna está apenas 4 pontos atrás do Atlético por conta dessa turma. Já para o acesso, o Atlético tem 24, o quarto colocado tem 33. Então, o Atlético está a 9 pontos do G4, a 3 pontos da zona do rebaixamento. Vamos dizer assim, por essa falta de hábito, eu falo devido às entrevistas no Atlético, né? Sempre cita-se no termo acesso. Eu fico me imaginando, será que as entrevistas lá na Ferroviária, no América Mineiro, também fala-se de acesso ainda, no Atlético, ou é uma exclusividade do Atlético por esse histórico recente? Você vê o Atlético, Charlie, com dificuldades de aceitar a sua condição de atualmente ser um time que briga contra o rebaixamento? Quando você colocou a tabela aí, você colocou a primeira e a segunda parte, né? Aí você viu o Atlético ali pertinho do Z4. Para você depois buscar uma comparação com a pontuação do G4, você tem que subir a tabela e passou time, até chegar, né, lá no G4. Então a distância é muito grande, né? Eu acho que você sempre tem que mirar lá na frente, mirar lá em cima, né? Eu acho que o discurso, né, de acesso, eu não vejo ele também de forma tão eufórica nesse momento no Atlético, como a gente já ouviu em alguns momentos ali na primeira parte do campeonato. O Watson recentemente fez até uma pergunta, assim, acesso é uma palavra proibida aqui. Ele disse alguma coisa mais ou menos nesse sentido, né? E ele disse que vai continuar lutando, que não vai entregar os pontos enquanto tiver chances. Ele vai conseguir, ele vai continuar lutando e buscando alternativas para que o Atlético possa conquistar, né, uma realidade diferente, né? Agora, eu vejo essa realidade muito distante do Atlético agora, né? Acho que o discurso tem que ser, nesse momento, a permanência. Os 45 pontos. E assim, você vai dividindo por ciclos, os clubes fazem muito isso, né, Gerlese? Eles colocam É, ali no vestiário, né? Uma meta de 3 jogos é isso, né? Talvez a meta no início do retorno do Atlético seja de 9 pontos conquistar 7. Ele empata contra o Atlético no início da semana, no fechamento da 20ª rodada, da primeira rodada do retorno, e aí ele tem que ganhar esses 2 jogos.
que ele tem condições de ganhar. São jogos no Scioli, contra Botafogo, contra a Ferroviária, times que estão, né, numa realidade igual ele, de objetivo de permanência. Né? Isso pode acontecer, o Atlético vencer esses 2 jogos, e aí já muda a realidade. Né? Você falou aí de 9 pontos de distância do Atlético para o G4. Eu imagino, se ele vence esses 2 jogos, ele vai ficar a 7, 6 pontos dessa realidade. A tendência é que ele passe para a primeira parte da tabela. Né? Então, eu acho que o Atlético está naquele limbo. Né? Ele ainda não se enxerga numa realidade de permanência apenas, e ele ainda não jogou a toalha em relação ao acesso, que eu, particularmente, acho muito difícil. Né? Mas a gente já falou sobre isso aqui no Futebol 62. O Atlético, para conquistar o acesso, Gervieser, ele tem que ter uma campanha melhor do que o Goiás. Se você for analisar ali a pontuação necessária para você conquistar uma das vagas. Seria necessário hoje, né, já com esse empate contra o Atlético, cerca de 40 pontos, né, nesses 18 jogos restantes, né, dá uma média mais de 2 pontos por jogo, de média, vamos dizer assim. Eu falo dessa situação, Charles, de se aceitar, nem é pelo ponto de vista pejorativo, é de missão. Por exemplo, vamos pegar esse jogo de ontem. Para mim, o Atlético conseguiu um bom resultado, olhando para um time que quer fugir do rebaixamento. Ele jogou fora de casa contra uma equipe que vem ascendendo dentro da tabela, não perdeu. O Atlético eliminou um jogo fora de casa, aumentou um ponto de distância para o Z4. O Atlético começou a última rodada, o Atlético fechou com 2 pontos para o Z4, agora ele tem 3. Então ele aumentou a distância dele para o Z4. Então considerei positivo. Mas se a gente fosse olhar em termos de acesso, foi um resultado negativo. Porque tudo que não for vitória, para quem tem que pontuar tanto, é negativo. O Atlético, nessa missão dele de ter que fazer mais de 60% de aproveitamento, o empate é só 33%. Então, ele está te deixando devendo. Né? A derrota é 0%, o empate é 33%. Tá? A metade do que o Atlético precisa, ou menos da metade do que o Atlético precisa. Então, às vezes o jogo. Por exemplo, tem um jogo que um empate pode ser bom para um objetivo, mas não é bom para outro objetivo. E eu tenho um certo receio em relação a esse time do Atlético, Charles, que é se esse time entrar dentro da zona de rebaixamento, sabe? Eu tenho muita preocupação se esse time entrar, porque ele já demonstrou fragilidades psicológicas, vamos dizer assim, sabe? Quando ele é muito pressionado, normalmente ele murcha, ao invés de crescer, né? Então eu tenho um certo receio do Atlético. Eu acho que o Atlético tem uma condição de se livrar sem sustos, mas eu tenho esse receio dele ficar ali muito próximo, ficar patinando ali muito próximo e uma hora entrar. E aí, se entrar, eu tenho grande receio desse time não dar conta depois sair, sabe, Charles? E assim, olhando para a realidade hoje do Atlético, é um time muito mais próximo do Z4, o jogo diante do Atlético foi um confronto direto. Esses jogos contra Botafogo e Ferroviária, o Atlético tem que ter esse entendimento. São confrontos diretos para a realidade atual do Atlético. Né? Depois eu sei que lá na PUC TV a gente sempre discute assim, uma sequência dos 6 próximos jogos. Né? Aí ontem apresentou a cartela lá do Atlético, nesse final de semana, melhor dizendo, aí eu vi o Atlético, confronto direto. Botafogo, confronto direto. Ferroviária, confronto direto. Ferroviária, confronto direto. Depois nesse intervalo de 6 jogos, eu sei que tem 2 fora, que é contra Cuiabá e Novo Horizontino. Esses hoje não são confrontos diretos. Talvez depois, caso o Atlético vença os 2 jogos contra esses times hoje da realidade dele, Botafogo e Ferroviária, sabe? Pontuar fora de casa diante desses times, Cuiabá, Novo Horizontino, é fundamental. É fundamental nessa situação, digamos, utópica hoje, que é uma briga pelo acesso. Né? Então, aquele discurso do futebol é jogo a jogo, é rodada a rodada, essa realidade pode mudar. Mas hoje, a realidade é luta pelos 45 pontos. E o futebol apresentado pelo Atlético é esse. O Atlético não apresentou futebol para mim até agora na competição de G4.
E se a gente, até no final do turno, Charles, eu fiz uma citação aqui no canal, acho que foi até nos nossos debates, que para mim o Atlético terminou o primeiro turno no lucro, sabe? Por tudo que aconteceu durante o primeiro turno do Atlético, vários jogadores saindo, trocas de treinadores, uma pressão muito grande, quase o tempo inteiro em cima do elenco, em cima de comissão técnica e etc. Ao meu ver, não ter entrado em nenhum momento na zona do rebaixamento foi um feito do Atlético, porque tem equipes com menos problemas do que o Atlético, ou muito menos problema que o Atlético, que passaram praticamente o primeiro turno inteiro dentro da zona do rebaixamento ou muito próximo, né? O Atlético não entrou lá. Inclusive chegou em algum momento a aspirar a entrar dentro do G4. Então, eu acho que o Atlético, ele vem até no lucro até agora nessas 20 rodadas, por tudo que aconteceu, ele não está dentro da zona do rebaixamento. E que consiga manter assim, né, Charlie? Porque às vezes o time ele tem temporadas ruins, sabe? Outro dia eu estava fazendo uma reflexão sobre isso, Charlie. No Atlético tudo recai muito sobre o Adson, né? Para mim o Adson, ele vive uma fase ruim. Como tem um goleiro que vive uma fase ruim, tem um treinador que às vezes o serviço dele não dá certo, ele pega 2, 3 serviços, não acontece nada, depois lá na frente ele consegue se reerguer. Eu vejo o Adson numa fase ruim. As coisas que ele vem tentando não vem dando certo. E o Adson numa fase ruim implica diretamente no Atlético. Não, porque lá não tem outro, né, Charlie? É no todo, né? Positivamente e negativamente, né? O Atlético é muito dependente desta fase do Adson, né? De como ele esteja, se ele está acertando, as coisas fluem, se ele está errando, as coisas vivem o cenário atual e não tem onde se encostar, né? Ali tem o Valdivino, tem o Jovair, tem o Sebastião Santana, mas são pessoas que não atuam de forma direta no futebol e na parte de dia a dia do clube, como o Adson, né? O Atlético, ele orbita em torno do Adson. Exatamente. E um outro aspecto, Thiago, quando eu falo assim dessa questão de saber onde está, eu penso que às vezes o Atlético nessa condição de quem vai fugir do rebaixamento, até a pressão seja menor, sabe? Isso alivia um pouco a carga. É lógico que emocionalmente é complicado, sempre a luta contra o rebaixamento, mas matematicamente você alivia muito a carga em relação ao acesso e fuga do rebaixamento, alivia muito. Por exemplo, para o Atlético, a gente falou aqui há pouco, para o Atlético buscar um acesso, hoje a gente ia falar de 40 pontos. Se a gente for falar de fuga do rebaixamento, 20. Provavelmente sejam suficientes, faz 44 e salva. Então nós estamos falando de 50% só, né? De aproveitamento. Então, eu acho que isso talvez alivie um pouco o elenco e deixe o elenco mais leve para conquistar o seu objetivo. Mas foi muito bom, Charles, trazer mais esse tema aqui com você e com certeza a gente voltará com vários outros aqui no Futebol 62. Que a gente volte falando, de repente, daqui a 2 rodadas, 3 rodadas, de um Atlético numa realidade diferente dessa, né? Mais próximo do G4 do que do Z4. Exatamente, que a gente já especulando, quem sabe, né, uma sequência para chegar entre os melhores times da Série B de 2025. E para você, internauta, que acompanha o Futebol 62, um grande abraço. É sempre muito bom receber a audiência de todos vocês. Deixa aquele like antes de você sair. Fique à vontade para fazer o seu comentário e até a nossa próxima oportunidade.